Olá, amigos. O alvo deste vídeo é um tema bastante corriqueiro, muito importante, dentro do foro, que é a relação alimentícia entre os cônjuges e os companheiros. Para tanto, eu convidei a professora Cristiana Santos Gomes Ferreira, que é mestre e doutoranda em Direito pela URGS, professora convidada em diversos cursos aqui da especialização da PUC e autora de obras de doutrina como a Análise Econômica do Divórcio, para debater junto com a gente. Muito obrigado pela sua vinda, professora Cristiana. Então, a primeira questão que eu lhe faria seria: quais as peculiaridades da relação da prestação alimentícia entre os cônjuges e os companheiros? Agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui. Bom, a pensão de alimentos entre cônjuges e companheiros tem lastro no dever da mútua assistência. O dever de mútua assistência que está previsto lá no artigo 1566, que é um dos deveres atribuídos aos cônjuges e que se aplicam por alusão aos companheiros. E tem lastro também no artigo 1694 do Código Civil, que dispõe sobre a pensão de alimentos entre cônjuges e companheiros, que permite, então, o pagamento de pensão de alimentos entre os cônjuges e companheiros, sempre respeitada a atenção ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, que externa o princípio que rege a pensão de alimentos. A pensão entre cônjuges e companheiros, ela é provisória, ela tem esse caráter de temporalidade, de transitoriedade, e esse entendimento já é pacificado no STJ e nos tribunais, de modo geral, adotam esse entendimento da transitoriedade, que é uma característica contemporânea da pensão de alimentos entre cônjuges e companheiros. Há duas exceções a essas hipóteses da transitoriedade, dos alimentos. Primeiro, quando aquele cônjuge, ex-companheiro necessitado, possui incapacidade física ou psíquica para se autoprover, alguma patologia, algum acidente que tenha sofrido, o que o fará depender desse ex-parceiro de uma forma mais duradoura, ou quiçá até perpétua, e também naquelas hipóteses em que o cônjuge ou companheiro não consegue retornar ao mercado de trabalho. Mas não porque não consegue por alguma dificuldade exógena, mas alguma dificuldade talvez endógena, a preparação dele, não tem preparação adequada e já está numa idade avançada, porque aqueles mais jovens teriam então tempo para se preparar, fazer curso técnico. Se entende que quanto mais jovem é o divorciado ou aquele que viveu em união estável, mais capacidade ele vai ter de buscar se autoprover. Então essas são as duas exceções à regra da temporalidade. Muito bem. Professora Cristiana, a senhora aludiu ao trinômio, possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Isso é algo, não vou dizer recente, mas na história da pensão alimentícia, a gente pode dizer, numa perspectiva das últimas décadas apenas, é que apareceu esse terceiro elemento. O que exatamente significaria esse trinômio e especialmente a proporcionalidade? Essa proporcionalidade indica que deve haver atenção à proporção, que, claro, às possibilidades daquele que paga, as necessidades daquele carente de recursos, mas que deve haver uma proporção e também uma razoabilidade no valor, principalmente. Alguns chamam de proporcionalidade, outros de razoabilidade, porque não adianta se o provedor ele é extremamente abastado e as necessidades daquele que pleiteia não são tão altas, não faz sentido que a pensão extrapole as reais necessidades daquele que pede a pensão de alimentos. Então deve haver um respeito a essa proporção e a razão do Instituto dos Alimentos, que esse valor deve ser razoável, deve haver uma razoabilidade no estabelecimento da verba, que não pode ser, de novo, compatível tão somente às possibilidades de quem paga, mas também atenta às necessidades de quem pleiteia. E esse artigo 1694, ele fala das despesas necessárias à manutenção do padrão de vida e também das necessidades vitais. Então, nós estaríamos falando aí em alimentos naturais e alimentos civis. Ambos podem ser contemplados pelo valor da pensão de alimentos que é buscada. Muito bem. E eu fico com a seguinte dúvida também, que eu sei que é a dúvida de muitos colegas. Vamos supor que numa ação de divórcio, os cônjuges tenham simplesmente fixado uma pensão e não tenham estipulado, mediante acordo, uma data de exoneração deste encargo. Seria possível, diante da omissão de uma sentença de mérito, uma sentença homologatória, quanto à finalização desse dever de prestar alimentos de um ex-cônjuge em favor do outro, a gente aventar alguma hipótese?
Até quanto duraria? Certamente. A exoneração de alimentos se baseia ali no artigo 1699 do Código Civil, quando se fala em pensão entre cônjuges e companheiros. Então, tem a rimo ali no artigo 1699 e no artigo 1708 do mesmo Código. O artigo 1699, que também é utilizado, também fundamenta as ações revisionais de alimentos, é o dispositivo também que rege as ações revisionais, também as de exoneração, dispõe que sempre que houver alteração nas necessidades de quem pleiteia, de quem carece de alimentos ou nas possibilidades de quem paga, se poderá então pleitear a exoneração ou a revisão de alimentos ou a revisão, porque muitas ações judiciais pleiteiam a exoneração, né, e alternativamente, né, como uma outra hipótese, em não se entendendo que a exoneração é cabível, a revisão, a redução do valor da verba. Então, sempre que houver essa alteração, né, no vínculo, pode haver o pedido de exoneração. Quando a gente fala em cônjuges e companheiros, não há que se aguardar tanto tempo devido a esse entendimento jurisprudencial contemporâneo de transitoriedade. E também o artigo 1708, que dispõe que quando houver o casamento ou a constituição de uma união estável por parte do alimentando, o credor pode, então, pleitear a exoneração da obrigação alimentar. Uma outra hipótese também bem polêmica, porque ainda não se sabe muito bem ao certo o que seria aquela hipótese em que o alimentando pratica atos de indignidade com relação ao credor. Daí, o que seria a indignidade? Se busca lá no direito sucessório, né, aquelas hipóteses da indignidade que a gente suscita lá numa eventual ação de declaração de indignidade para que o herdeiro não tenha, então, direito à herança. Mas a indignidade ela não está bem estabelecida. A doutrina começou a trabalhar agora esse assunto. Tem alguns pesquisadores aí que já estão se debruçando o que seria essa indignidade, mas certamente, né, eu ousaria dizer que seriam agressões físicas, injúria, calúnia, atos dessa natureza contra o credor de alimentos. Isso se opera, infelizmente, muito entre ex-cônjuges e ex-companheiros. No âmbito da violência doméstica, a gente percebe também muito essas situações de práticas indignas. Muito bem. E, professora Cristiana, também analisando a jurisprudência, eu me deparo, nos últimos 10 anos em especial, com a nomenclatura alimentos compensatórios, que era uma nomenclatura que, sinceramente, eu não me recordo, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, de ter contato com ela. O que seria, na sua visão, exatamente, essa rubrica alimentos compensatórios? Essa pergunta é ótima, né? Tanto a doutrina quanto a jurisprudência fazem algumas confusões conceituais. E ora se tem o conceito de alimentos compensatórios como A e ora como B. Tá? O primeiro conceito desses dois, que é atribuído aos alimentos compensatórios, diz que os alimentos compensatórios se prestam a manter o padrão de vida daquele mais necessitado, daquele hipossuficiente, né? Muitas vezes não hipossuficiente e necessitado de pensão para subsistência, mas sim como uma forma de garantir que ele não decaia no padrão de vida que ele experimentou com o parceiro. Então, esse é um dos entendimentos, é uma das correntes aí conceituais dos alimentos compensatórios. Seria, então, a manutenção do padrão de vida. A outra dispõe que os alimentos compensatórios se prestam para que aquele cônjuge ou companheiro desprovido do patrimônio, que não ficou na posse do patrimônio, permaneça tendo direito aos frutos. Então, por exemplo, naquela hipótese em que havia uma empresa e que apenas o varão, por exemplo, o empresário ou a mulher ficou na posse da empresa porque trabalha lá na empresa, deveria pagar então os frutos, né, uma parte dos lucros da empresa a esse outro parceiro para que ele tenha então mantido esse padrão de vida que era gozado enquanto estavam casados ou em união estável. A jurisprudência majoritária brasileira tem este segundo entendimento como entendimento fidedigno ao que seria os alimentos compensatórios, né? Que seria aquela verba, então, que é criada, né? Que existe a partir do pagamento dos frutos daquele patrimônio comum. Embora alguns doutrinadores defendam também a natureza dos alimentos compensatórios para manutenção, como destinados à manutenção do padrão de vida, independentemente da existência de patrimônio a ser partilhado.
Muito bem, muito obrigado, professora Cristiana, agradeço a sua participação. Convido os colegas a assistirem os demais vídeos do nosso curso. Muito obrigado.